Es profesor adjunto de la Universidad de Brasilia, UNB, y trabaja en las áreas de paisajismo, reforestación y jardinería. El profesor Pastore es agrónomo por la Universidad de Goiás de Brasil, cuenta con una maestría en paisajismo de la Universidad de Estudios de Florencia, Italia, y es doctor en arquitectura de la Universidad de Sao Paulo, de arquitectura y urbanismo. Ha realizado diversas investigaciones sobre la teoría del paisaje y flora del cerrado. Sus principales áreas de investigación son el paisajismo y vegetación nativa del cerrado, que es la sabana brasileña, jardines naturalistas, gestión y sostenibilidad del verde urbano y filosofía del paisaje. Adicionalmente, se ha desarrollado como paisajista a cargo del diseño y la gestión de zonas verdes, parques y jardines de la Universidad de Brasilia y es autor de 2 proyectos premiados en forestación urbana y paisajista, que es el proyecto de Jardín de Sequeiro, que hoy lo vamos a tratar. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Nada más, el profesor va a hablar en portugués, entonces ahí le pedimos que hablar un poquito más lento, y cualquier pregunta, qué sé yo, de entendimiento, podemos parar un momento y hacerla para que puedan comprender lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias, perdão porque não hablo espanhol todavía, espero aprender durante o tempo que estará acá. Se por acaso não entendem alguma palavra ou alguma frase, por favor, interrompam-me e posso tentar explicar melhor. Ok? Ora, queria hacer como 2 puntos antes de começar, antes de entrar no nosso assunto no Jardins de Sequeiro. Em primeiro lugar, eu fiz os slides em espanhol, assim vocês podem ler, isso pode ajudar a escutar minha fala. Eu quis começar falando sobre o imaginário que existe sobre o Brasil. Que o Brasil é um país de praias, e cuya la naturaleza es como un bosque, una selva. Esse imaginário se construiu desde a época da colonização. E ele é tão forte, tão fortemente impregnado, que nós mesmos acreditamos nele. Nós que vivemos no Brasil também nos vemos assim. Mas a realidade é que o Brasil abriga diversos biomas. Nem todos eles são biomas de bosques úmidos. Nós temos biomas savânicos, nós temos biomas secos. Nós temos também biomas campestres, de campos úmidos. O bioma cerrado, que é uma savana, ocupa todo o meio do Brasil. É um planalto, uma meseta central. A meseta central do Brasil, onde nascem muitos rios. É o segundo maior bioma da América Latina. É menor somente que a Amazônia. A principal característica de um bioma savânico é que há muita chuva, ou média chuva, durante metade ou alguns meses do ano, e seca outros meses do ano. Eu entendi que aqui em São José, vocês também têm chuvas em alguns meses e seca em outros meses, né? Agora a gente está saindo da seca, deve começar a chover em breve. A falta de chuva durante 6 meses do ano, como acontece em Brasília, privilegia alguns tipos de plantas, como as gramíneas, que são capazes de pegar fogo e, com isso, queimar as árvores. Então, esse é o clima na Amazônia, onde chove o ano inteiro. A diferença da Amazônia, nós temos bastante chuva em alguns meses do ano e nada de chuva no inverno. Esse é o clima de Brasília. Privilegia o fogo, as gramíneas são as maiores
os vegetais de maior sucesso nesse tipo de bioma. Essa é a nossa vegetação de cerrado. Cerrado é como um mosaico de muitas vegetações. Dentro do bioma cerrado, há bosques, há áreas limpas, campestres, áreas úmidas, mas esta é a mais recorrente. Aqui um bosque um pouco mais limpo, e onde passa o rio, tem essas grandes palmeiras chamadas buritis. Esta é a mesma área na época da seca. Muitas dessas gramíneas e dessa vegetação não está morta. Ela tem estratégias de sobrevivência embaixo da terra, como tubérculos, estruturas de armazenamento de água e de nutrientes. No caso do cerrado, são comuns os xilopódios, são troncos que se transformam em armazenamento de água. A vegetação herbácea é acostumada a pleno sol e muito variada. É um dos ecossistemas de maior biodiversidade do mundo. O solo do cerrado é um solo velho, diferente do que vocês têm aqui na Costa Rica. É um solo que se formar muitos e muitos milhões, não sei quantos, milhões de anos. E com o tempo, ele se transformou num solo argiloso e completamente lavado de muitos nutrientes. Então, em comparação com os solos europeus, é um solo ácido, um solo muito profundo e formado principalmente de partículas de argila. Quanto mais pobre o solo, maior a biodiversidade da flora agrícola. São as zonas úmidas, repletas de buritis. E essas são as zonas mais próximas dos rios. O Brasil, a princípio, foi colonizado na margem, nas praias, e somente com a descoberta do ouro no meio do Brasil, houve um interesse suficiente para se colonizar essas áreas. Até então, elas eram consideradas deserto, mas não deserto por falta de chuva, de uva, deserto por falta de gente, de almas. Não que fossem desocupadas, mas a população originária foi desconsiderada nessa denominação de deserto. Era deserto porque faltava essa região qualquer coisa de europeu. O ciclo do ouro no meio do Brasil foi muito rápido. O ouro foi encontrado na flor da água e logo se acabou. De herança, deixou algumas cidades que ficaram como que paradas no tempo, porque depois que acabou o ouro, essas cidades perderam população ao invés de ganhar população. E ficaram paradas assim por século. Somente com a agricultura, mais recentemente, com a pecuária, que voltou a ter um processo grande de ocupação do meio do Brasil. É nesse contexto que se insere a criação de algumas das capitais brasileiras. Dentre elas, a mais conhecida é Brasília. Esse é um mapa de Brasília, produzido pelo governo do Brasil na época da construção de Brasília, que mostra esse interesse de centralizar o governo brasileiro, sair da costa e criar um governo capaz de dominar todo o território. Esse é o plano de Brasília. Eu imagino que talvez vocês já conheçam dentro da universidade, né, dentro da Faculdade de Agricultura, de 1957. E essas fotos são históricas. Para nós, elas são muito repetidas. Eu moro em Brasília, isso faz parte do nosso dia a dia, relembrar sempre o movimento fundador da cidade. Essa foto aqui é o Lúcio Costa, o autor do projeto, com o presidente, Juscelino Kubitschek, que foi quem mandou fazer assim. E aqui eles estão no cruzamento central da cidade. E o Lúcio Costa está explicando para o Niemeyer onde vai ser traçadas as principais ruas. Aqui, ó, o cruzamento, quando começaram a construir a cidade, eu queria pedir para vocês separarem dessa vegetação que não dá para ver muito bem, mas que dá para ver que é uma vegetação baixa, savânica, que foi completamente destruída para a construção da cidade. Essas são algumas fotos do período de construção de Brasília.
Com boa resolução, dá para ver que aqui tem muitas gramíneas nativas, vegetação herbácea, pequenos arbustos. E nos mesmos anos que se começou a construção da cidade, deu início também à construção da Universidade de Brasília. E foi uma ideia do Niemeyer, do Oscar Niemeyer, agrupar todos os edifícios principais da universidade numa mega estrutura de concreto armado que abrigaria todos os cursos. Essa estrutura simbolizava não só uma obra arquitetônica, mas uma nova proposta para a educação no Brasil, onde teria mais interação entre as diferentes carreiras. Você poderia fazer arquitetura aqui e fazer disciplinas da engenharia, da biologia e outras formações. Essas são algumas das fotos da época de construção do edifício. São 2 blocos. Esse é o térreo, aqui é o subsolo. Alguns anos depois, todo esse vão central foi coberto com uma laje. Aqui embaixo se construíram laboratórios, e em cima ficou sendo como um jardim de teto. Aqui a área central entre os blocos já coberta. Brasília é uma capital planejada de 1957, Goiânia é de 1933, precedeu Brasília por mais de 20 anos. A última capital planejada nesse movimento de ocupação do interior do Brasil foi Palmas, que foi construída após 1989, é recente. E essa daqui é a área do Cerrado, que a gente chama Cerrado Puro, savana pura, e essa daqui é a área da savana, mas já com influência de outros biomas. Então, vocês veem que Brasília e Goiânia são 2 cidades como irmãs, muito isoladas no centro do Brasil. Elas estão no meio, no centro do Cerrado. Então, esse é o checkpoint 1. Brasil não é apenas praias e bosques úmidos, não é úmidos. É cerrado, é uma extensa sabana en el interior de Brasil. Temos invernos secos e veranos lluviosos. Ali se construiu o Brasil. Esta é Brasília hoje. Este é um dos eixos de construção de Brasília. Esse é o eixo residencial. Aqui é onde as pessoas moram. Eu moro aqui, muito perto, em uma dessas quadras. Tem um grande sistema viário abrigado em gramados, céspedes, com árvores. É como um bosque aberto. Por isso a gente chama Brasília de... Lúcio Costa chamou Brasília de cidade-parque. Porque é como se as edificações nascessem dentro do parque. Essa é Brasília na seca. O tipo de grama, o tipo de céspede que a gente tem, ele seca totalmente as folhas na seca, mas ele mantém nutrientes o suficiente para lançar novas folhas assim que volta a chover. Um pouco acho como a grama aqui de São José. A grama céspede que agora está seca, mas daqui a pouco vai estar verde, né? Essa é a Universidade de Brasília hoje. Aqui o jardim central. Aqui os gramados, estacionamentos. Aqui a reitoria, a biblioteca, a reitoria está ali do lado. Essa é a Universidade de Brasília, vista de cima, no seu principal edifício, que é o Instituto Central de Ciências, na chuva e na seca. Esta foto é de 96. E eu sei que ela é anterior a 97. Desculpa, ela é de 2006. Eu sei que ela é anterior a 2007, porque este gramado, esse jardim, ainda se encontrava verde durante o período da seca. O que faz esse jardim estar verde nessa foto é porque nós havíamos como 180 jardineiros que estavam a jogar água com a mão aqui nesse jardim e manter ele vivo durante a seca. Esse é o jardim sobre laje.
A técnica de aguar e irrigar jardins é muito comum em Brasília. Muitos jardins são irrigados. Pelo que eu vi, mais do que aqui em São José. Todos que têm dinheiro botam um sistema de irrigação no jardim. Essa, por exemplo, é a Embaixada da França. Esses são jardins sobre terra, completamente verdes, e permanecem verdes também quando todo o resto de Brasília está seco. Para que um jardim permaneça verde durante a seca, são necessários 5 litros de água por metro quadrado por dia. Se esses jardins têm 1.000 metros quadrados, são 5.000 metros quadrados. São 5.000 litros de água por dia. É água suficiente para manter várias famílias. Muitos outros jardins, mesmo sem ser sobre teto, usam a técnica da irrigação, como é esse caso aqui, ó. A área normal, o jardim irrigado. Nas áreas públicas, o governo não água a grama de Brasília, mas os jardins são feitos muitas vezes com plantas de curto período de vida, que vivem poucos meses, como o pé de milho, como o pé de maíz. Nasce, cresce e morre. Essas aqui são petúnias, elas vivem 3 meses na rotatória e depois são trocadas, cambiadas por outra. São plantadas por muda. E depois vão sendo limpas com a enxada a cada 15 dias. É muito caro fazer isso. O jardim do IBCC era assim, com um gramado verde, com algumas plantas despertas. Assim ele era. Em 2017, nós tivemos uma grande crise hídrica no Brasil. Desde 2017, é cada vez mais provável termos novas crises hídricas. Durante essa crise, nós perdemos 90% dos jardins da universidade porque não tinha água. Chegou a vir uma ordem para não se aguar os jardins. Tinha água no banheiro da universidade, nos banhos. E a universidade teve que fechar as portas, cerrar durante alguns dias porque não tinha água. Nesse contexto, irrigar os jardins era impensável. Também tivemos uma grande diminuição de jardineiros. De 180 passamos para 12 durante o período, para toda a universidade. Então, esse é o Jardim Central do CC em 2016 e esse em 2017. Ele passou a secar junto com a nossa paisagem. Por que temos crises hídricas cada vez mais frequentes? É verdade que há mudanças, cambiamentos climáticos, mas também é verdade que a nossa água está sendo direcionada para a agricultura, que a nossa terra está sendo desmatada para plantio agrícola. O Brasil vem batendo recordes, ano após ano, em produção agrícola, mas isso tem um preço ambiental que é dividido por todos. Muitas dessas áreas de agricultura são irrigadas. Quando o agricultor faz isso, ele consegue 2 ou 3, 4 lavouras por ano, ao contrário do método tradicional, quando ele esperava a chuva. Esse é o consumo de água na agricultura, a cada ano. A área irrigada e o número de pivôs, que são essas estruturas de rega. Então, hoje em dia, o imaginário sobre o nosso cerrado não é mais nada, não é mais como um deserto de almas. É como renda, como dinheiro. Quanto mais área você tem, mais dinheiro você consegue. Em paralelo, nós tivemos uma grande diminuição do financiamento das universidades. Então, nós temos crises hídricas cada vez mais frequentes e cada vez menos dinheiro para manter a universidade. Nesse contexto, os jardins da universidade, o paisagismo da universidade ficou completamente inviável. Nós temos muitos jardins na Universidade de Brasília, nós não temos mais nem dinheiro, nem água para manter eles. Esse é o checkpoint 2.
E o mesmo ocorre com as casas, com o verde público. Está cada vez mais caro manter paisagismo tradicional. Ok, essa aqui é o plano piloto de Brasília. A Universidade de Brasília ocupa toda essa área aqui, ó, entre o plano piloto e o Lago Paranoá. Então, tudo isso daqui é o campus universitário. Dentro desse campus, há esse grande edifício. Hoje em dia, a universidade já cresceu muito. Mas esse continua sendo o principal edifício e esse é o conjunto histórico principal da universidade. Onde está a reitoria, biblioteca, restaurante. Aqui, como se diz viveiro em espanhol? Aqui é o viveiro da universidade. E aqui é o jardim que eu vim contar para vocês a história de criação dele. Eu sou professor da universidade, da Faculdade de Agronomia Veterinária, mas sou também chefe do Serviço de Paisagismo e Jardinagem da universidade. Então, eu passo mais tempo trabalhando aqui no viveiro do que na Faculdade de Agronomia que fica aqui. Lá no viveiro, nós fazemos diversas atividades que possibilitaram a criação do projeto Jardim de Sequeiro. Na verdade, os jardins da universidade foram transformados em espaço de experimentação, de investigação, de projetos de extensão e de ensino. A gente dá aula nesses jardins. E fazendo essas atividades, transformando os jardins da universidade em material de pesquisa, nós pudemos diminuir o custo, o preço que a gente paga por eles. Essa é uma foto do viveiro. Esse daqui é o jardim de plantas medicinais e perfumes. Esses aqui são os primeiros plantios de espécies anuais que a gente teve no viveiro. Vocês notem que elas estão misturadas, mescladas. Esse é um tipo de plantio diferente do que o tradicionalmente feito no Brasil. São alunos trabalhando em projetos. Essa daqui é uma espécie da flora nativa do Cerrado. Um dos nossos maiores interesses é trazer a flora nativa do Cerrado, que é mais resistente à seca, dos jardins. Não só porque ela é mais resistente, a gente quer que os jardins se referenciem pela paisagem do Cerrado, que eles expressem a beleza do Cerrado, para que a gente possa nos aproximar da nossa paisagem nativa e não negar ela com jardins que são ligados, que têm plantas de bosques úmidos, que não são as plantas que a gente tem. Essa aqui é uma gramínea nativa do Cerrado, que nós fomos os primeiros a começar a aprender a multiplicar e a usar em jardins. Essas aqui são seleções de flores diferentes, de plantas anuais. Esses aqui são projetos de pesquisa, onde a gente estuda o plantio de espécies de paisagismo nativas. Esse aqui na chuva e na seca. A gente está querendo ver se esses jardins podem ter interesse estético na seca também. A gente desenvolve projetos variados para a universidade. Essa daqui é a Faculdade de Economia. Esse bloco aqui, esse aqui são jardins propostos. Uma praça também da Faculdade de Artes, do Instituto de Artes. Esse aqui é alguns dos jardins. Esse aqui na geologia. São jardins com muita mescla, muita mistura de plantas. A maior parte delas é exótica, mas nós inserimos sempre que possível as nativas junto, para aprender a fazer a gestão delas. Esse aqui é um jardim de trânsito. No meio de uma rua, no meio de uma caia, dentro da universidade, com um desenho que a gente chama de naturalista, onde a gente não vê o paisagismo mais tradicional do Brasil, que é formado de manchas monoespecíficas, com apenas uma espécie em contraste com outras manchas. Aqui você vê menos contraste e mais interação entre as espécies. Essa rotatória tem mais da metade das espécies de plantas nativas. Esse lírio aqui que vocês têm muito aqui em São Marcelo, ele também tem espécies deles nativas, cerrado. Esse lírio aqui, ó. E esse aqui é um jardim de uma espécie apenas,
mas ele está aqui porque foi o nosso primeiro jardim feito a partir de semeadura, de semilhas. Usar semilhas diretamente sobre a terra. Essa técnica não é muito usada no Brasil, ela é mais comum na Europa. Ok. Eu também acho importante, sendo essa uma fala acadêmica, de oferecer para vocês as chaves do nosso projeto. Quais são as nossas referências? Para que vocês possam buscar também outras, quem se interessar, possa buscar outras referências de paisagismo nessa área. São várias, mas essas são as principais. Gilles Clément, que é um paisagista francês, Piet Alders, James Hitchcock. O Gilles Clément, a gente tem que citar ele como referência, porque não fomos nós que inventamos a contraposição entre um jardim de herbáceas e um concreto armado. São a base de submarinos, na França, em que o Gilles Clément propôs um jardim quase todo ele de espécies herbáceas, ou seja, espécies muito fugazes. E a beleza desse jardim vem do contraste entre a delicadeza das plantas e a dureza do concreto armado. Então, essa certamente é uma referência para o nosso trabalho. Essa é a nossa estrutura brutalista. Essa é o cinética da construção. E isso é o que a gente propôs. Isso já é uma foto do Jardim de Sequeiro. E esse contraste do concreto e as plantas herbáceas, a gente pode dar ao Gilles Clément como referência. Outra referência importante é o Piet Alders. Essa aqui é a foto do jardim quando ele morreu, quando ele se secou. Jardim antigo. Ele se secou mais do que o normal porque ele é um jardim sobre teto. Só tem esse pouco de terra aqui para as plantas crescerem. Então, quando para de chover um mês, aqui já seca completamente, não tem nem 1 litro de água guardada aqui para as plantas inteiras. Então, elas morrem todas. Mesmo plantas que na natureza não precisariam de água, nessa condição elas vão morrer, porque não tem como as raízes descerem para buscar água no subsolo. Bom, há um paisagista que criou jardins que ficam bonitos secos. E ele é o Piet Alders, que é o principal nome de referência na ideia de um jardim que possa ser bonito e seco também. São jardins dele, esse jardim também é sobre teto, predomínio de espécies herbáceas. Ele tem uma composição muito variada em que as plantas se misturam, tem muito bem relação entre as espécies. E esses jardins, o Piet Alders já compõe eles pensando na época do inverno, onde não por falta de água, mas por causa do frio, eles vão se secar. Não é normal um jardim ser assim quando está seco. Tradicionalmente, na Europa, quando chega o outono, eles cortam o jardim baixo e deixam o jardim mais limpo possível para esperar a brotação de primavera. O Piet Alders percebeu que esses jardins podiam ser bonitos durante esse período e que eles diziam alguma coisa para as pessoas também. Laura, tem como ligar um ar-condicionado? Ar-condicionado? Aire. Não sei se é. Não sei se é. Yo creo que sea bien. Sim. Vamos a aperta. Control está para voy por el. Bom, essas são fotos de referências de jardim do Piet Alders, jardins secos. Nós não conseguimos fazer jardins que fiquem tão bonitos assim secos, mas nós tentamos. Essa é a nossa referência. Nós não temos o domínio que o Piet Alders tem de centenas de espécies que ele conhece muito bem. Nós temos um leque muito mais restrito de espécies para trabalhar. Essa é, inclusive, a Highline, que é um jardim feito, né, também sobre teto. Essa é a Highline seca. E uma paisagista amiga minha
percebeu uma coisa muito interessante no Instagram da Highline. Um brasileiro entrou lá no Instagram e comentou assim: ah, eu fui lá no jardim da Highline, mas estava tudo seco. Ele não sabia, ele não tinha referência de que esse jardim é feito para secador. O jardim da Highline foi feito para expressar um pouco da beleza que já existia lá antes de abrir o jardim. Então, essa foto de antes do jardim, era um treino de treino. E assim é também o nosso jardim de sequeiro. É um jardim parecido com a Highline, no sentido de que ele é longo, ocorre entre os pilares de concreto armado, e nossa vegetação é toda baixa, permitindo a ampla visão do jardim, a visão em profundidade. E por ter tão pouca terra assim, nosso jardim vai se secar do zero. Olha só um diagrama de como funciona o jardim de sequeiro. Sequeiro significa um jardim sem irrigação. Em setembro a gente semeia, aliás, em setembro a gente prepara a terra, em novembro joga as sementes, ele começa a florescer em dezembro, ele vai florescendo até maio, depende, a chuva pode parar em abril, a chuva pode acabar em março, a chuva às vezes vai até maio, mas fatalmente em algum momento ele vai secar. A gente vai colher as sementes e vai semear o jardim de novo no ano seguinte. Se muere. Mora. Hay que volver a hacer todo. Sim. A gente colhe as sementes, as semilhas, guarda, redesenha o jardim, faz outro desenho e planta de novo. Mas fazendo esse ciclo, a gente consegue ter um jardim que vive sem água. Ele vive somente ele cresce durante a chuva e floresce. E durante os outros meses, ele fica seco, e a gente tenta fazer ele de maneira que ele fique bonito, seco. E vai ter época, vai ter alguns meses que ele vai estar completamente cortado. Simplemente fue una cosecha, o sea, solo tomar la semilla. Sí. Y entonces queda sin nada, desde julio a noviembre. Sem nada. Y uno no puede plantar otra cosa para que sea, o sea, el tiempo de árido, digamos, que no quede nada, se reduzca. ¿No? Temos algumas plantas, aloes, que conseguem viver durante esse período com muito pouca água. Mas a nossa ideia é que ele seja mesmo temporário. É conceitual a ideia dele ser temporário, porque, sendo temporário, ele tem uma dinâmica muito rápida. A comunidade universitária, os alunos, os professores, vem os nossos trabalhos de preparo, de semeadura, vem as sementes germinando, vem as plantas crescendo, florescendo, morrendo. E com isso é como se a gente estivesse ensinando para as pessoas algo sobre o nosso clima. Porque nós moramos na savana, nós moramos nessa paisagem que tem 6 meses de seca, mas nós não aceitamos ela. Nós queremos jardins que estejam sempre verdes. E esse projeto quer dar visibilidade para as nossas estações do ano. Agora, para uma ideia assim funcionar, para você ter flor de espécies muito rápidas, espécies que você joga a semente, em 1 mês elas florescem, 2 meses. 2 meses elas florescem. Você tem 2 estratégias. Ou você usa espécies que conseguem florescer e ficar florescendo até o final da chuva, para você aproveitar ao máximo os meses de chuva. Ou você usa várias espécies juntas, que elas vão florescendo em sucessão. Quando a primeira já floresceu, a segunda começa a florescer, quando a segunda termina de florescer, a terceira. Essa é a estratégia que nós usamos. É muito melhor você usar muitas espécies juntas do que uma só separada. Tem mais biodiversidade e o jardim vem muito mais resistente. Algumas espécies podem não funcionar, pode ter problema, que as outras vêm e cobrem o problema. Outra referência que eu devo dar para vocês, que eu devo oferecer, é o James Sitchin. James Sitchin é um professor da Universidade de Sheffield, acabou de se aposentar. E ele, acho que é a nossa maior referência de plantio de jardins por semeadura direta, por sementes, por semilhas. Tanto é que o livro dele se chama, um dos livros dele se chama Semeando Beleza.
Genesite tem a possibilidade de viajar pelo mundo, selecionando espécies para usar. Como um ótimo paisagista e jardineiro, ele se definiria um plantsman. Como um ótimo plantsman em inglês, ele adora fazer jardins com flora dos diferentes países que ele conhece, das diferentes formações. Ele é um mestre, conhece muitas plantas do mundo inteiro. E foi chamado para fazer o Parque Olímpico de Londres. E vários dos jardins do Parque Olímpico de Londres foram instalados por semilhas, por sementes. E eu sempre penso na coragem de contratar alguém para fazer um jardim das Olimpíadas de Londres e a pessoa vai lá e joga semente e fala, agora espera. Para vocês vão esperar alguns meses para o jardim crescer. Nem todos os jardins são de plantas temporárias. Vários dos jardins que ele plantou são de plantas perenes, ou seja, plantas que vão viver ao longo dos anos. E aqui estão os processos que ele ensina no livro de como fazer um jardim de semeadura. E o James Whitman também faz semeadura, ou seja, usa semilhas de muitas espécies misturadas, mescladas, para que elas vão florescendo ao longo de vários meses, daqui no começo da estação, no final da estação. Eu tive a oportunidade de visitar e conhecer o trabalho dele durante o mestrado, durante o meu mestrado, que foi com orientação de uma orientanda dele que eu construí um projeto de jardins por semeadura direta naturalista durante essa fase de formação. Então, essa é uma grande diferença do jardim de sequeiro. E a partir dessas experiências, eu mudei o jeito de fazer jardim. Eu já trabalhava como paisagista, mas depois de conhecer o trabalho no Genesite, meus jardins começaram a ficar todos assim, cheios de planta misturada e plantas anuais, que é uma coisa que o paisagista não usa no Brasil, misturado com plantas perenes. Essa foto tem 12 anos. Esse menino aqui já está estudando aqui no Liceu São José. Yo también. ¿A dónde comparar? Agora eu vou contar para vocês do projeto que eu vim falar para vocês, do Jardim de Sequeiro. Eu vou gastar um pouco mais de tempo, usar mais tempo para falar do primeiro ano que a gente plantou ele. Porque no primeiro ano surgiram as maiores dificuldades, e também foi o maior aprendizado. Essa é uma fotomontagem do projeto construída antes de plantar o jardim. Aconteceu que eu tinha um grupo de pessoas que trabalhavam voluntariamente comigo, arquitetos, agrônomos, e quando teve a pandemia, nós tivemos que nos isolar. Nós trabalhávamos juntos no viveiro, toda semana, e com a pandemia nós nos isolamos. Durante esse período de isolamento, eu propus para que nós desenvolvêssemos este projeto remotamente, em reuniões virtuais. E começamos a desenvolver as primeiras imagens e discutir quais plantas, quais espécies a gente usava. Essa é uma primeira aquarela que mostra, né, os pilares de concreto e o jardim. E desde o começo foi pensado como um jardim que as pessoas pudessem ver, que ele não escondesse o concreto armado, não escondesse o prédio, e que ele fosse dominado pelas espécies gramíneas nativas. E no meio das gramíneas nativas, flores exóticas de curta duração, porque nós não conhecemos ainda tão bem as espécies nativas do Cerrado, para fazer somente espécies nativas. Nós não conhecemos ainda. Não conhecemos toda a vida, toda vida. Nós conhecemos as gramíneas mais. Então, a ideia foi fazer uma campina e enriquecer essa campina com flores exóticas. Nós separamos várias espécies que poderíamos usar, uma postura muito prática. Quais que a gente tem a semente? Quais que a gente pode construir? Porque no Brasil nós temos pequena oferta de sementes diferentes, de flores anuais. E de plantas nativas, quase nada. A gente fez alguns jardins experimentais para conseguir entender
qual era a curva de floração das espécies. Quanto tempo ela demorava para começar a florescer e quanto tempo ela permanecia florida. Então, ó, a linhaça, ela começa a florescer com 50 dias, plena floração e logo acaba. Já outras flores, elas começam a florescer e demoram mais tempo floridas. Então, esse quadro é fundamental para você fazer um jardim dinâmico. A gente criou os primeiros desenhos do jardim. Esse aqui é como o jardim seria no começo da floração, as espécies precoces. E esse é como o jardim seria no final da floração, as espécies tardias. Então, ele é um jardim que muda de desenho durante os períodos de floração. Aqui com predomínio de gramíneas e aqui com as gramíneas ainda pequenas, começando a crescer. A gente dividiu como em layers, como se diria em espanhol? Capas. Camadas. A gente dividiu em camadas. Capas. A gente dividiu em capas e fez os saquinhos de sementes, sacos de semilhas. E semeou independentemente cada capa, cada layer. No final, o jardim viria assim. Mas na época precoce você veria ele assim, na época tardia você veria ele assim, sobre uma base de gramíneas nativas. Vamos pegar sementes. Esse é o meu pai, papá, ajudando a pegar sementes. Porque nem todas têm para vender. Você não encontra para vender. Madison, que trabalha comigo, a gente foi pegar semente nas áreas públicas, mas sem causar dano nas plantas. São meus filhos aqui já com os pacotes de semente que a gente comprou. Bulbos, flores anuais. A gente criou grandes tabelas, porque a gente tinha pouca semente. Precisava desenhar a partir de quantas sementes nós tínhamos, quantas gramas. 2 gramas por metro quadrado, 5 gramas por metro quadrado. E a partir disso a gente conseguia desenhar quanta área a gente pode semear. Esse é um jardim que usou 100% das sementes que a gente tinha. Tudo que a gente tinha, tudo que havíamos, usamos. Esse era um grande problema. Sempre guardem semente, porque quando tem problema você tem que ter outras sementes para jogar. Gerou tabelas dessa maneira. Por exemplo, Gailárdia, 1 grama por metro. A gente usou em 60 metros quadrados, 60 gramas. Pero eso para hacerlo, ustedes lo han hecho. ¿Y saben cuánto pega? O sea, ¿cuánto saben? O sea, Floresta? ajá, Sim, nós já sabíamos. Essa daqui eram as tardias. Tardias. Gailárdia, sálvia, estádio, Serra Cruz, tardias. As precoces, linhaça, centária. Depois descobrimos que a centária não é muito precoce. Linhaça, caliopsis, mostarda, zinha, essas são precoces. 55 a 75 dias. Desde a semeadura para elas florescerem. De nata, de comer. Essa foi uma estratégia. Nós usamos plantas comestíveis, porque não tínhamos muitas flores. Então a gente viu as plantas comestíveis que tinham flor bonita e usamos. Mostarda. Você disse mostarda? Erva doce, linhaça. Depois tentamos rúcula. Várias. Mas essas tardias florescem a partir de 90 dias. Depois de 90 dias de semeada. E essas precoces entre 55 e 70. Bem, aí começaram os problemas. Esse é o preparo da terra, preparo inicial da terra, sem nenhum fertilizante. Porque nós não queríamos que tivesse fertilizantes que fizessem as plantas crescerem muito.
A gente estava jogando muita semente e queria que elas ficassem pequenas e floridas, e não grandes. Essa é a separação das sementes nos grupos. Esses são os voluntários. O grupo de paisagistas que trabalhou comigo nesse primeiro ciclo. E esses são os saquinhos que a gente usa em cada área, né, de semeadura. A distribuição de sementes. E esse é o jardim quando a gente tinha acabado de semear, apenas terminado. E parecia que tinha tanta chuva, mas não choveu nada. Só vento, muito vento. Y con el viento no voló. Sim, No. muita semeadura. Mm. Também outros problemas. Tiene que Estas comeram muitas sementes. Palomas e hormigas. Eu vi que vocês têm aqui também formigas que cortam nas plantas, não? Sí. Temos Sembra em condições de vento. Nós semeamos ali na casa, jardim bola. Pouca chuva no dia da semeadura e nada depois. Então, quando você joga uma semente e ela molha, ela começa o processo de germinação. E uma vez que começa o processo de germinação, não para. Ela morre, se faltar chuva. Baixa germinação e malezas. Tantas malezas. Nós pegamos um pouco de terra para avaliar quantas malezas, quantas ervas daninhas iam nascer. Nasceu muita. A gente pegou um pouquinho para acompanhar. E a gente semeou também as nossas sementes, as nossas flores aqui. Cada 2 é uma flor. Vocês estão vendo esses vazios? São as sementes que não nasceram. ¿Y usted hace eso para entender un estimado? Para saber se o problema era a semente ou se o problema era a paloma ou a formiga. Então aqui a gente sabe, essa semente não funcionou. Essa daqui não funcionou, essa não funcionou, várias. Quando você faz uma coisa muito nova, muito diferente, muita coisa dá errado. Tanto que eu cheguei a me arrepender de ter feito tudo. Eu pensei que a gente podia ter feito só um. Mas já
aprendeu que não dominar o jardim podem ficar. Ninguém vai perceber muito ela está vivendo. A gente começou a ver os jogos de sombra e luz que as estruturas pergoladas da estrutura criam no jardim, criando mais interesse de manhã e no final do dia, no final da tarde. Obras de impermeabilização dos laboratórios destruíram 3 canteiros. E quando eu vi isso acontecendo, eu achei muito ruim. Porque assim, o jardim já tem todo tipo de problema. Na hora que ele floresce, eles vão lá e destroem. Mas estava tendo água dentro do laboratório. O professor não quer saber. Ele não quer esperar, ele não vai esperar. Acaba que essas fotos, como a gente não podia fazer nada, eu fiz as fotos. E acaba que essas fotos eu achei muito interessante. Porque elas mostram a realidade desse jardim. Elas mostram como se fosse a teia por baixo, a malha por baixo do visual. Porque o jardim é feito para parecer natural, mas não tem nada de natural. É um jardim sobre terra. E quando há essas obras aqui, as pessoas podem ver o nosso truque de mágica para fazer aquilo acontecer. Essa é a campina que a gente semeou porque faltou outras sementes, ela acabou ficando muito bonita também. Esse é o meu filho que ia passear comigo lá, enquanto eu tirava foto, ele se entediava, eu aproveitava para fotografar. Aí vocês veem, eu já sempre com ninguém, só nós podíamos entrar nisso. Só nós, o pessoal da limpeza e da segurança. Esse é o grupo que fez o jardim comigo, num dos poucos dias que a gente se reuniu para ver o jardim juntos. No outro dia eu estava trabalhando com jardineiros e não tinha gente no jardim. O capim já, o principal capim que a gente usou já produzindo sementes. E aí o jardim começou a entrar na fase de declínio. Começou a ficar seco e começou a ficar bonito. Por mais que a gente tivesse esperado esse momento, quando a gente vê, é diferente. Tons mais para o amarelo, mais para o dourado, para o marrom. Uma infinidade de borboletas. Como se diz borboletas? Mariposa. Infinidade de mariposas. E aqui o processo de colheita de sementes. Colheita de semilhas. Até que em abril, sempre chega uma semana que a chuva acaba. Para de chover por 10 dias. E a diferença dos jardins europeus, que tem um outono longo, até que venha o gelo, eles têm um mês de outono, que as plantas vão decaindo lentamente. Quando ficou uma semana sem chover, o nosso jardim secou imediatamente. Tão rápido que as plantas mantiveram a cor secas, mas ainda coloridas. E tão rápido que foi o processo. A partir daí, o jardim entrou no processo de terminar o ciclo mesmo, né? E a gente continuou fotografando. E tentando aproveitar o jardim para a gente aprender quais plantas combinavam bem nessa fase da seca. Quais eram mais escuras, quais eram mais claras, quais mantinham a forma, quais se quebravam. Olha, essa foto aqui mostra a mostarda, que são essas brancas mais retilíneas, junto com as linhas, que são mais acinzentadas, com essas bolinhas pretas, um capim mais marrom avermelhado. Então, a gente quer aprender a desenhar o jardim para que ele fique bonito nessa fase também. A gente ainda está muito longe do Pit Alto, mas esse é o começo da nossa caminhada. E uma história que eu tenho para contar é que essa perspectiva de você alterar a maneira que as pessoas olham para o jardim, alterar as expectativas que elas têm, se exemplifica muito bem nessa foto. Quase ninguém conhecia o jardim, mas a partir do Instagram, o jornal local resolveu fazer uma matéria sobre o jardim.
E quando eles foram visitar o jardim, porque é uma, como se diz no jornalismo, é uma pauta fria. Eles só vão quando não acontece nada na polícia, não prende ninguém. Não... Então eles demoraram para ir ver o jardim. Quando eles foram ver o jardim já estava assim. E a gente falou para eles, olha, esse é o jardim. Este. E o fotógrafo fotografou outro jardim. E aí saiu no jornal, jardim sequeiro da cara nova, mas essa é a cara antiga. Esses são jardins antigos. Mas o fotógrafo não pôde aceitar, ele não conseguiu aceitar que esse era o jardim. Apesar de a gente mostrar e falar. Bem, aqui o processo de colheita de semente, já da semente das gramíneas. E aqui é como o jardim fica após a colheita de semente. Ou seja, a gente cortou as plantas, a gente pintou nas plantas, e nem eu acho bonito assim mais. Assim, acabou. Quando chega nessa parte, a gente corta tudo baixo, deixa a palhada protegendo o solo, esperando a chuva voltar. Nesse primeiro ciclo, a gente tirou a palhada para poder moer, para poder triturar, depois devolver. E o jardim ficou assim. Ok, esse aqui é o processo de beneficiamento das sementes. Guardamos as sementes, guardamos os fundos. Foi para uma câmara fria. É como se o jardim, ele, depois de se esparramar por todo esse centro central, ele se recolhesse em alguns sacos plásticos numa câmara fria. As pessoas que tinham trabalhado comigo no primeiro ciclo já tinham contribuído, algumas não iam continuar. E eu achei que, assim como o jardim se renova a cada ano, também o grupo precisava se renovar a cada ano para trazer mais ideias, mais colaborações. A gente abriu uma seletiva, formou um grupo maior, a princípio não havia alunos, não havia estudantes. Aqui já vários estudantes, essa foi a nossa primeira reunião. E eu decidi que ia ser assim, o grupo ia se formar sempre em maio, ia trabalhar o ano inteiro, para participar de todo o ciclo. Depois, em maio, a gente renova o grupo de novo. Com o grupo, a gente foi visitar outros jardins da UNB para interiorizar esse processo de plantas anuais, de semeadura, de conhecer as plantas. A gente começou a reproduzir as mudas no viveiro com antecedência. Começou a fazer alguns experimentos de uso de serrapideira, de cobertura morta, de uso de palhada, folhas secas, para cobrir o solo e semear em cima, porque essa é uma estratégia que permite diminuir muito as malezas. A gente tentou queimar algumas capins para ver se eles brotavam melhor, se eles floresceram melhor. Não floresceu. Morreu. A gente tentou jogar sementes em papel para usar a semeadura através de papel. Cobrir o chão com papel e as sementes aqui nascerem, mas deu errado. O papel ficou muito grande e as plantas não conseguiam furar o papel. Mas a ideia é muito bonita. Você pode fazer papéis coloridos com cada espécie, ou cada mistura, cada mescla de sementes, e desenhar o jardim colorido já e depois esperar nascer. Essa é a ideia que nós queremos continuar testando. A gente criou mais jardins perenes e criou um novo desenho para minimizar os problemas que nós tivemos no primeiro ciclo. A gente já conhecia melhor as frutas. A gente inseriu novas espécies e a gente criou mixes, mesclas. Aqui, outras estratégias de distribuição de bulbos. Esse é o projeto do segundo ciclo. As áreas centrais são áreas grandes de gramíneas e bulbosas. Sementes, trabalhando de novo, preparando a área. Novamente fazendo a semeadura. Novamente o jardim terminado de semear. Mas aqui você já vê algumas coisas verdes, que é o que sobrou do ano anterior. Estava já plantando. Novas mudas que a gente inseriu também. O processo de nascimento do segundo ciclo foi muito mais simples. A gente já sabia fazer. O jardim nasceu numa horta.
e logo começou a crescer. E aí sim, a gente pode começar a ler no jardim as estratégias de projeto que nós tínhamos adotado. Esse é o começo, as primeiras flores do segundo ciclo. Esse é o auge da floração precoce. Linhaças, zinhas e tantas outras flores vindo aqui que vão tomar a frente do jardim. Então foi só no segundo ano que o nosso desenho começou a se mostrar mesmo nas flores do jardim. Meu filho, temos pouca neblina em Brasília. Esse era um dia de neblina, nébia, como se diz aqui. E ele estava encantado com a neblina no jardim. Esse é um estudante da arquitetura, nosso estagiário, que me ajudou a fazer muitos desses desenhos. Esse é um jardineiro. A gente achou que a pandemia ia acabar e que a universidade ia se encher de estudantes, e a gente começou a fazer cerquinhas de bambu para as pessoas não pisarem no jardim, porque é muito comum as pessoas acharem bonito e querer fazer uma foto lá dentro. E acaba, né? Então a gente fez essas cerquinhas e que acabaram ficando bonitinhas. Elas também são temporárias, a gente faz e tira no final da estação. E essas são as fotos do segundo ciclo, cronologicamente organizadas. Ainda são flores precoces, mas aqui a gente vai passando para as tardias. Ó. E esse que está azul, aqui já está em bolinho marrom. Ela já está indo para a semente, já está fazendo sementes. São os capins nativos, ó, florescendo. Esse é o capim andropólogo. E aqui já começando a fase mediana. Já não tem mais azul. Ele tem para o amarelo e para o vermelho nas fases tardias. Nesse ano, o jardim já estava mais conhecido, saiu na TV, em vários canais de televisão diferentes. O jornal foi lá, o mesmo jornal foi lá representar o jardim. Dessa vez eles acertaram a foto do jardim, mas eles pediram para os estagiários entrarem dentro do jardim, estudantes entrar, que é um péssimo exemplo, né? E estava chovendo e eles ficaram todos molhados. Como a universidade ainda não recebia estudantes, nós tivemos a ideia de propor várias oficinas para a comunidade. Oficina de pintura, de fotografia, de arranjos florais, de conhecer as borboletas e as abelhas, as mariposas e as abelhas do jardim. Foi uma maneira de trazer a comunidade, uma vez que a universidade ainda não tinha aulas presenciais. Sim. Essa é uma estudante que tinha acabado de fazer um buquê, um arranjo floral, e está vindo para casa, caminhando por dentro do jardim. Essas aqui são visitas guiadas. A gente começou a espalhar umas caixinhas para abelhas nativas que não têm ferrão. Esse é o jardim para a fase tardia. Essa é uma funcionária que estava falando no telefone, eu fui fotografando ela várias vezes. Ela ficou uma meia hora falando no telefone, andando pelo jardim, vendo as coisas. Então aqui ainda tinha pouca gente fruindo, aproveitando o jardim. E aqui o jardim começando já na fase tardia, ele vai ficando caótico, cheio. As plantas já se misturam, tem planta seca no meio das plantas ainda florescendo. Até o momento que parou de chover e ele secou de repente. Neste segundo ciclo, parou de chover mais cedo e algumas plantas nunca chegaram a florescer. Teve planta que não deu tempo, as mais tardias não floresceram. Mas parou e a gente teve que aceitar. Cada ano a chuva acontece de um jeito. Bom, tudo bem. Isso aqui já começando a colher as sementes. A gente começou a usar essa parte de colheita de semente para fazer oficinas com crianças, com os alunos, com os professores. A gente
ensina a colher o ponto certo de colheita, como que limpa e dá semente, porque o jardim produz muitas vezes mais sementes do que nós precisamos. E são oficinas com voluntários colhendo jardim. Vocês podem aqui para ver, né? Desenvolvimento. Logo depois da semeadura, florescendo até ele se secar. Novamente, montamos um grupo, mas também começamos a gente viu o potencial que o Jardim Sequeiro tinha para mobilizar a comunidade acadêmica. Então, por exemplo, quando a universidade resolveu voltar às aulas, voltar a atividades presenciais depois de 2 anos, tinha aluno que já estava no 3º ano, acho que isso aconteceu aqui também. Talvez vocês tenham vivenciado isso. Já estava na universidade há 2 anos, mas nunca tinha tido uma aula presencial na universidade. Então, quando a universidade foi abrir as portas para toda essa comunidade acadêmica, uma parte dela que nunca tinha tido aula, a gente resolveu receber as pessoas com um evento em que a gente desenhou as flores com essa técnica, em lanternas enormes e penduramos. Isso aqui era na seca, não tinha jardim. Mas a gente pendurou as flores dele em lanternas para as pessoas conhecerem. A gente criou grandes lanternas. Isso aqui os alunos levando essas lanternas para pendurar e fizemos um evento à noite. Foi muito, muito bonito. Bom, criamos um novo projeto. Esse daqui, o 3º ciclo do projeto, já estava muito mais alterado, com muitas melhorias. E foi a primeira vez que a gente plantou o jardim com a universidade cheia de estudantes. Olha a gente trabalhando e a universidade aberta, cheia de gente. A gente fez alguns cartazes para as pessoas perceberem que o jardim estava florescendo. Colocamos QR Code para as pessoas terem informação sobre o jardim. Aqui, ó, o QR Code. E aí, finalmente, depois de 2 anos e meio de projeto, eu pude fazer foto de estudantes e de pessoas, de professores, trabalhadores no jardim, espontaneamente. Muitas mariposas. Essa é a entrada da minha faculdade. O jardim do 3º ano, eu acho que foi o mais bonito que a gente fez até agora. Ele ficou perfeito, choveu bastante, todas as espécies floresceram. A gente inseriu essa rugosa aqui, ó, o badilo, esse roxo bem escuro para lembrar o jardim. Esse é um dos voluntários que trabalhou na semeadura. 2 das estagiárias, a Duda hoje em dia, eu estou aqui na Costa Rica, mas quem está cuidando do jardim é a Duda. Duda e o Joel. Sempre obras, não tem jeito, parece que eles esperam chover para destruir o nosso jardim. Já a gente já na época da seca, e a gente começou a fazer experimentos científicos inseridos dentro do jardim. Esse experimento para desenhar as curvas de floração das espécies. Para depois a gente entender perfeitamente de que dia elas florescem e se plantar elas juntas, muda o ciclo original delas. As oficinas de arranjos florais. A universidade começou a pedir, solicitar para a gente, algumas instâncias da universidade, solicitar arranjos florais que são diferentes dos arranjos normais, porque essas flores não se vendem como flores para arranjo. E aí, uma vez que a gente fez alguns, todo mundo queria. E aí, uma voluntária começou a atender essas demandas da universidade, que já por arranjos. Essa foi uma oficina feita somente para servidores, para funcionários da universidade. Flores comestíveis. Isso daqui se chama maquiagem botânica no carnaval. Nós criamos oficinas de maquiagem botânica. E foi muito legal. Muita gente gostou de fazer.
A gente fez um negócio assim, ó, um estandarte, se chama, e acabou saindo do jornal a gente, com o nosso estandarte, no meio do carnaval. Esse é o processo de finalização do ciclo. Um dos alunos fotografou vários passarinhos que eu nunca tinha visto lá no CC, lá no edifício. Lá só tinha paloma. Aí começou a ter outros passarinhos desse campo de jardim. Alguns capins nativos começaram, de novos tipos, começaram a florescer. Esse já é o processo do jardim secando, né, pela terceira vez. Oficinas com arranjos secos, que depois duram vários meses, né, nos departamentos, nas secretarias, que são todos servidores. É uma espécie assim, de uma divulgação do nosso trabalho, mas também para os servidores, para os trabalhadores, para os estudantes se apropriarem do jardim. Esse senhor foi lá ensinar a fazer artesanato com palha seca. Foi muito bonito, né, que ele ensinou isso. A gente submeteu o projeto Jardim Sequeiro durante esse terceiro ciclo a um concurso internacional no México. Ele ganhou na categoria dele, foi premiado. Isso é importante para dar suporte, né, à atividade dentro da universidade. A gente foi convidado a fazer um jardim sequeiro aqui dentro de um dos mais importantes hoje em dia, jardins do Brasil, que é o Inhotim. Quem tiver interesse em olhar na internet, o Inhotim é um parque botânico muito bonito. Eles chamaram a gente para fazer uma área de 5 metros, mais ou menos. Nós desenvolvemos um projeto. A gente foi de algo com 25 alunos plantar o jardim lá. São 1.000 e tantos, mais de 1.000 quilômetros de distância. Acho que é 1.000. Foi uma semana. A gente foi, trabalhou, plantou o jardim. São fotos aí da implantação, esse é a foto do resultado. E aqui o jardim de Inhotim já secando. A gente continuou fazendo festas. A gente fez algumas atividades como um concurso de fotografia feito somente por outras pessoas. Ninguém que fosse participante do projeto podia entrar. Porque a gente queria colher outros olhares, outras percepções do nosso jardim. E tivemos esse tipo de alegria, uma foto que eu nunca faria, mas que um professor da estatística fez e acabou sendo uma foto bem diferente dos que a gente costuma fazer. A gente entrou em outros prêmios e concursos. Esse daqui é o desenvolvimento já do jardim do quarto ciclo, que está plantado agora, que a gente usou umas estratégias de representação, porque até no quarto ciclo, os projetos de jardim sequeiro eram feitos correndo, sem preocupação de representação. A gente fez o projeto do quarto ciclo para que ele pudesse ser exposto. Então, tivemos cuidado aqui na elaboração das cores, ó, como que esta planta está na fase precoce, mediana e tardia. Né? Precoce, mediana e tardia. Para que a gente pudesse desenhar o jardim nas 3 fases. E aí, ó, por exemplo, este canteiro na fase precoce, na fase mediana e na fase tardia. Eu acho muito interessante que ele vá mudando de forma de desenho. Né? As sementes já preparadas, agora a gente tem uma câmara fria. Enfim, as atividades, o jardim, esse quarto ciclo, é o ciclo que está plantado hoje em dia. As atividades continuam. Eu vim para Costa Rica em março, o jardim já estava na fase mediana de floração. Essa é uma das últimas fotos que eu fiz do jardim antes de vir para cá. Mas os alunos que trabalharam comigo já por 2, 3 anos, eles estão mantendo o projeto, fazendo as oficinas, colhendo as sementes. E quando eu voltar para o Brasil, eu espero preparar o 5º ciclo com eles. A gente está preparando também algumas publicações, já saíram algumas publicações, estudos de mestrado, de graduação, com aspectos mais pontuais. Mas eu tenho trabalhado numa publicação para montar essa estratégia de paisagismo que é muito diferente do que se faz no Brasil hoje. E você termina essas falas com esse pequeno manifesto que foi lido
pela primeira vez antes da gente plantar o jardim, quando ele ainda era apenas uma ideia. Eu ainda leio ele porque eu acho que ele se manteve fiel ao que o jardim é. De certa forma, é uma alegria para mim ver que a gente teve um projeto de 4 anos atrás, ele já vai para o 4º ciclo, claro que ele teve muitas alterações, mas ele manteve o cerne, o principal da ideia, que pode se encantar. Acho que alguém que fala espanhol podia ler para mim, por favor. Amigo, você lê? Claro. Dice así, los cultivos de cerrado son cultivos sin irrigación, que crecen solo con lluvia. Así es el jardín que recibirá ICC. ICC, pastos del cerrado y flores tradicionales del paisajismo, en una composición naturalista, creando una pradera florida a lo largo de su vano central, que se secará cuando llegue el invierno. Es por tanto un jardín instalación, un jardín de plantas breves, un jardín que multiplica las semillas y que cada ciclo puede ser renovado, reimaginado. Y es un jardín de equilibrio dinámico y de múltiples composiciones. Los tonos se suceden a lo largo de la temporada siguiendo la floración de las especies tempranas o tardías. Que sirva de complemento a la UNB y al ICC, que la ligereza de las flores tan fugaces puede servir de soporte momentáneo para la arquitectura más perenne y que puede encantar y lanzarse más allá. Ojalá veamos más jardines de Siqueira. Gracias. Espero que não haja muitos erros acá. Todos. Bueno, antes de terminar, quería preguntar si tienen alguna, el público, si tiene preguntas, comentarios. Y como que en el proceso de siembra, digamos, como que echan así, pero parece como que lleva algo más, no son las semillas, que es lo que lleva. São semilhas, mas não são semilhas puras. Porque a nós não importa se são puras ou não. Então, há um pouco de palha, ou barra. Ok. E também, tantas semilhas são pequenos filamentos assim para dispersar-se com o vento, não? Isso faz fazer volume. Okay. Bueno, quería agradecerle a Julio por acompañarnos hoy, ¿verdad? También estamos transmitiendo transmitimos esta charla por Zoom y también quedará grabada para si luego quisiéramos como repasarla. Siento que fue súper interesante todo, digamos, el manejo de la explicación, ¿verdad? De Brasil, que es un país 100 y pico de veces más grande que Costa Rica, ¿verdad? Hasta la explicación de los imaginarios, que por supuesto tiene mucho que ver con paisaje, ¿verdad? Cómo nos imaginamos ese Brasil desde Costa Rica. Y bueno, este espacio laboratorio de experimentación me parece que tiene como una joya, ¿verdad? Porque realmente también el tema de que tenga un proceso evolutivo, que cada año haya que volver a reconstruir, pues permite muchísima interacción entre los estudiantes, entre los profesores. Y bueno, realmente a mí me encantó el proyecto. Nada más tal vez aprovechando, yo creo que aquí todos estamos aprendiendo de todo, incluyendo idiomas, ¿verdad? El portugués, y por eso también yo sentí interesante que Julio hablara en portugués. Entonces, bueno, algunas palabras para empezar. Mariposa, ¿se dice? Borboleta. Borboleta. Semilla. Sí. Sevilla. Semente. Jardín. De hecho, lo saben cuando dije. Jardín. Jardín. Periódico. Jornal. Pájaros. Passarinhos. Pajarillos, ¿verdad? Pero pajarillos. Otras miradas es autras oleares, ¿sí? Miradas. Miradas también. Y paja, pala. Entonces, bueno,
pienso que también, ojalá que también esta charla, además de todo lo aprendido, también les motive a aprender un poco más de portugués, porque al final de cuentas América, ¿verdad? Tiene un espacio muy fuerte de personas que hablan este idioma y realmente poder tener como esta comunicación más fluida entre nosotros es también muy importante. Yo quería hacer dos preguntas. Ay, Dios. Pienso que hay jardines un poco como estos de aquí, ¿no? No, es como poco usual ver aquí como esas plantas que son, digamos, bueno, más que todas las que parecen que están secas, que no están secas, aquí creo que no es tan usual, aquí todo es muy verde, todo el tiempo. Y cuando está amarillo es porque está seco de verdad. Es que aquí, digamos, yo conozco un parque que es el Parque Salvador que queda por la sabana, que es el parque, digamos, como que cada 4 meses sí se replantan flores, pero es por un proceso estético, o sea, por esto que usted decía de que siempre se mantuviera verde. No existe como este proceso evolutivo en donde se ve como desde que no hay nada hasta que se muere la planta, sino que más bien se replanta con el fin de que siempre se vean diferentes especies, pero no existe. Este tipo de composición, con las plantas todas mezcladas, ¿recuerdan algún jardín acá que Como mulegecito con diente. No. Solo están ahí que nacieron así. Ajá, la mayoría de parques plantan 1, 2, 3 cosas a lo mucho. Y uno por allá, otro por allá. Cuando suele haber de este estilo, suele ser más en área rural, más de tragam, y es porque es algo que sale natural. Y ellos, Sí, no es planeado. esto, Bueno, no, sí, nos intentó hacer algo así, sin embargo no funcionó porque la época seca duró mucho tiempo y más bien terminaron utilizando de plástico para mantener la imagen verde. este tipo de paisajismo, há um grande término que serve para muitas coisas, mas se dice naturalista. Porque há muitas maneiras de entender esto naturalista. Mas eu creio que há alguma coisa a ver com o fato de que as plantas devem viver juntas, sabes? Uma influencia a outra. São relações ecossistêmicas. Tem ótimos paisagistas naturalistas que fazem paisagismo naturalista aqui na América Latina. No México tem alguns, no Chile, no Uruguai, alguns nomes que eu poderia dizer para vocês, se vocês quiserem buscar no Instagram, Amália Robredo, Ximena, se quiser com X, Ximena Nassau, Mariana Siqueira, Cristóbal Herrera, Fernanda. Enfim, se vocês quiserem, eu posso passar uma lista. E esses que eu passei, é o Pete Aldo, James Hitchman, Jim Teman, são ótimas referências europeias também sobre este tipo de paisagismo. E a segunda pergunta que eu tinha para fazer é se vocês acham que o fato de que vocês têm aqui também um período de seca, né? Vocês têm vários meses de seca. Vocês acham que uma proposta dessa poderia ser usada aqui? Em áreas públicas ou privadas? Ya que entendí la mitad de la pregunta. ¿Creen que se podría hacer alguna cosa así también acá? Porque hay lluvia, hay seca. Sí, yo creo que se puede, pero todavía existe como mucha estigmatización en el sentido de más la parte de hay que hacer que la gente vea que la planta también parte del ciclo es que muera. Ajá, como que hay que educar a la gente. Entonces es un poco complejo desde el punto de vista de usuario, porque el usuario siempre espera un paisaje bonito, y verde. Entonces es como lo complejo, pero eso se puede porque las condiciones climáticas son complejas. Y aparte la diversidad de plantas. É como um cambiamento de mirada, ¿no? Que precisa saber
Gracias. Un poco de miedo porque si no entendieron la mi pregunta, tal vez no entendieron, ¿claro? Como que uno entiende como el contexto. Ajá, Como que no entendemos muchas de las palabras, pero con la presentación y el contexto uno va entendiendo. Gracias. Perdón por hablar español. Julio, aquí, de parte de la Escuela de Arquitectura del Tecnológico, tenemos un diploma de participación y un regalito. Bueno, muchísimas gracias. Chicos, entonces vamos a hacer un pequeño receso y continuamos. Yo